Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians perde na estreia da Libertadores e fica tudo para Itaquera. A boa notícia é que o time tem se dado bem em casa. Vamos falar sobre esse jogo? Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo e inscreva-se no canal. Bom pessoal, vamos falar dessa derrota corintiana. Eu já tinha alertado que o Corinthians do Thiago Nunes ele tinha uma tônica. Dentro de casa, avassalador. Foi assim no clássico contra o Santos, foi assim na estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá na Arena Corinthians. Mas contra o Mirassol e contra a Ponte Preta, encontrou dificuldades. Isso é uma coisa que o Thiago Nunes vai precisar corrigir. O time não pode ter toda essa alternância, ainda mais quando você encarar o mata-mata, em que você vai precisar voltar com algum empate, um resultado mais positivo fora de casa e deixar tudo para resolver em casa. Isso sempre é perigoso, mais arriscado. No Campeonato Brasileiro, então, nem se fala. Se perder pontos importantes fora de casa, fica complicado para você competir com outras equipes. As vitórias fora de casa, como visitantes, elas balizam muito a competição. Então o Corinthians vai precisar ter outra postura fora de casa. Não que tenha jogado mal no seguinte sentido, de ter ficado com a bola, de ter atacado. Acho até que o Corinthians criou oportunidades, mas faltaram algumas coisas que a gente vai falar a respeito sobre essa partida. Inclusive na atuação do técnico. As escolhas do Thiago Nunes, elas foram bem questionáveis. Eu entendo que ele está chegando, eu sei que é começo de temporada, nós estamos recém em fevereiro, eu não estou aqui pedindo a cabeça do Thiago, viu gente, longe disso, não estou dizendo que o trabalho dele tem que ser interrompido, pelo amor de Deus, não me entendam dessa forma. Algumas coisas, elas precisam ser apontadas nesse momento para que no curso do time na temporada, ele consiga se encaixar. Nós estamos falando de uma fase eliminatória em que se o Corinthians parar no Guarani do Paraguai, ele sequer avança para a próxima fase, tem mais uma fase eliminatória na pré-Libertadores para depois entrar na fase de grupos. Esse é o risco da pré-Libertadores, A gente bate nessa tecla o tempo todo. Quando uma equipe não consegue classificar direto para a fase de grupos, que vai começar em março para todas as equipes que se classificaram, ele tem esse estresse, de precisar encurtar a pré-temporada, de ter que montar uma equipe logo e de já encarar uma decisão nos primeiros 20 dias do ano. Então, diante de tudo isso, o Thiago Nunes está fazendo uma escolha especificamente equivocada, na minha opinião, que é em relação à lateral esquerda. Eu sei que o Sid Clay, houve muito esforço do clube em contratá-lo, eu sei que ele tem mais nome, já passou pelo Corinthians inclusive, mas ele ainda não está na sua forma física ideal, não está. O Thiago disse que ele vem recuperando isso, que já voltou ao seu peso, mas ele ainda não tem ritmo de jogo e talvez eu nem entre nesse aspecto, tá? Isso são questões secundárias. É que para mim isso é muito gritante, mas tudo bem. Vamos ir para a questão técnica. Ele não está entregando tecnicamente aquilo que o Lucas Piton está entregando, que é um menino da base, que foi, inclusive estreou no Campeonato Brasileiro do ano passado, no último jogo, fez uma assistência para o Gustavo e que todas as vezes em que foi testado, deu conta do recado. Muito mais do que o Sid Clay. Como nesse jogo, por exemplo, em que ele entra no segundo tempo, que ele já faz muito mais do que o Sid Clay. Não sente o jogo, a gente está falando de uma Libertadores, está falando da camisa do Corinthians, está falando de um adversário complicado, em que estava fechado, e você vê o menino não sentindo tudo isso. Aí você tem que entender. Você, como treinador, precisa fazer a seguinte avaliação. Bom, eu sei que o Sid Clay foi contratado, eu sei que ele tem mais nome, ganha mais dinheiro, mas nessa hora eu preciso dar linha para quem está chegando. E é o caso do Lucas Piton. Outras escolhas do Thiago, elas dizem respeito a substituições. O time titular dele, com exceção da lateral esquerda, para mim é a base que ele mantém, Com a dupla de zaga, Pedro Henrique e Gil, no meio campo o Cantilho, o Camacho e o Luan, na frente o Janderson, o Everaldo e o Bocelli. Um time que funcionou muito bem no clássico, sem o Ramiro que está machucado. Só que no segundo tempo a gente via uma dificuldade tremenda do Janderson em conseguir a sua jogada pessoal, que é uma característica dele. O Guarani do Paraguai, que conseguiu o seu gol no primeiro tempo, ele naturalmente se fechou porque o Corinthians tem esse mérito do Thiago Nunes. Ele fica com a bola, ele cria oportunidades, ele roda a bola, ele circula, ele tenta. Mas com equipes mais fechadas, você vai precisar infiltrar. Você vai precisar abrir um pouco mais o campo, você vai precisar espetar essa bola na linha de fundo, ou até mesmo mudar a característica do seu jogo. Naquele momento em que o Guarani do Paraguai está vencendo e está fechado e o Janderson não consegue penetrar, a opção do Thiago Nunes foi pelo Madison,
que tem quase a mesma característica, que é jovem também, que sentiu o jogo. Por que não tentar ali naquele momento o Wagner Love? O Wagner Love terminou muito bem a temporada, muito bem talvez seja um exagero, mas terminou a temporada passada muito útil para o time. Eu entendo você apostar no Bocelli e talvez ele imagine que o Wagner Love concorra com o Bocelli, mas não dá para arquivar o Wagner Love dessa forma, né? É um jogador experiente, é um cara que já conseguiu bons resultados para o Corinthians, fez o gol do título no Campeonato Paulista do ano passado, contra o Independiente Del Valle, naquele jogo mesmo complicado, né, fora de casa, em que o Corinthians foi eliminado. Ele foi um dos que mais tentou, é um cara que luta muito, briga. E se a idade pode pesar contra o Wagner Love, que no ano passado corria atrás de lateral e jogava em funções diversas no time do Carille, quando você entra no segundo tempo em que o time está mais atacando, a tendência é que pela qualidade em abrir espaços, o Wagner Love pudesse ser mais útil. Ele não escala o Wagner Love, ele opta pelo Madison. Daqui a pouco, se você começar a jogar bolas na área, o Gustavo pode ser uma alternativa. O Corinthians teve escanteio, teve cruzamentos através do Lucas Piton e também do Fagner. E o Bocelli é pouco abastecido, por quê? Porque a defesa do Guarani do Paraguai estava ganhando todos os lances. Daqui a pouco um cara mais alto, de mais estatura, né, nessa bola parada. Nesses jogos, a bola parada pode resolver a tua situação, como resolveu para o Guarani. O Guarani chegou ao seu gol dessa forma, numa falha defensiva bizonha do Corinthians, fazendo linha de impedimento. E isso acabou acontecendo em Mirassol, acabou acontecendo contra a Ponte. Em vários momentos a gente está vendo a defesa corintiana nessa bola aérea falhando. E isso o Thiago também vai precisar corrigir. Então o que fica desse jogo? O Cantilho começou um pouco com dificuldade, né, pela marcação que o Guarani do Paraguai estava impondo, os volantes, né, construtores, né, esses dois, o Cantilho e o Camacho, e o Luan, que tinha que vir a bola, buscar a bola muitas vezes, eles eram muito marcados. O Luan não fez um bom jogo? Não fez um bom jogo. Ele foi importante no aspecto tático. Ele voltava e cercava a marcação e roubava essa bola. Mas quando a bola vinha para ele fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é a criação das jogadas, ele não conseguiu. Ele simplesmente foi muito marcado no jogo e o Luan ele precisa de liberdade. Nem todo time vai dar essa liberdade para ele. Ele precisa de liberdade para criar. O Cantilho teve muita dificuldade com isso. O Camacho, em vários momentos, tentou resolver a parada. Tentou ele buscar essa bola, ele conseguir a combinação, mas também estava difícil. Nisso tem méritos o Guarani do Paraguai, que marcou esse setor, esse miolo de meio campo do Corinthians, que é o setor responsável pela criação. E aí quando você anula esses três jogadores, especialmente, fica bem mais complicado. O Cantilho até conseguiu enfiar uma bola pro Everaldo no primeiro tempo, que ele perdeu na cara do goleiro. Depois teve uma que o Bocelli chutou na trave. O Corinthians criou chances. O resultado mais justo seria, no mínimo, um empate, que seria fantástico em termos de resultado e regulamento. 1-1, para você resolver em casa, 0-0, você está classificado. E eu tenho, assim, é muito difícil o futebol, né? O futebol é um pouco complicado para a gente cravar qualquer tipo de projeção e análise. Não dá para dizer que eu tenho convicção que o Corinthians vai vencer o seu jogo em Itaquera, mas a tendência é essa, porque o Corinthians tem me mostrado isso. Um time com dificuldades fora de casa, mas dentro de casa ele sobra. Por quê? Porque essa posse de bola de 70%, tudo bem que você vai encontrar um adversário fechado da mesma forma. Agora, jogando em casa, com muito mais profundidade, com muito mais pressão da torcida, fator local, tudo isso ajudando, a tendência é que o Corinthians construa o seu resultado. Vai precisar ter atenção, por quê? Porque o Guarani do Paraguai vai fazer o mesmo esquema, vai usar a mesma estratégia em São Paulo. Vai se fechar e vai tentar ou na bola parada ou no escape de contra-ataque fazer algum gol. E aí isso seria fatal para o time do Corinthians. O time chegou inclusive a quase marcar um segundo gol no contra-ataque no finalzinho do jogo. Mas aí o cara errou o passe lá, o Maná, e o Pedro Henrique na recuperação acabou afastando. Não fosse isso, imagina, 2-0 seria bem complicado. 1-0, eu acho que é um gol para o Corinthians voltar para o jogo, reverter essa vantagem, conseguir, em tese, por esse resultado levar para pênaltis, mas pode fazer mais, pode construir mais, tem time para isso. Agora precisa ajustar esses pontos, nas trocas, nas alternativas que o Thiago Nunes tem à sua disposição, na leitura de jogo e na criação de jogadas e também na finalização, né? Errou na finalização no Paraguai, não pode errar em São Paulo. É o que fica desse jogo. Quero ouvir vocês. Dá para reverter em Itaquera? Eu acho que dá. Comentem aqui embaixo as mudanças que vocês fariam. Inscreva-se no canal, que é sempre importante. E eu volto na próxima. Valeu. Tchau!